Boa noite, meus queridos. Sempre um privilégio estar de volta. Eu assumi um compromisso com Deus e com outras igrejas, que não só a Igreja do Coração, né? Sou pastor da Igreja do Coração, mas eu conversei com a liderança da Igreja do Coração esse ano e eu disse que, de uma forma um pouco diferente, eu iria aceitar a maioria dos convites que eu estivesse recebendo para falar fora, para falar em outras igrejas. E a gente está no ano decisivo, a gente está no ano de eleição. O povo evangélico é um povo muito despolitizado, que não consegue dominar. Nós somos, infelizmente, despolitizados. A gente não consegue dominar os conceitos, entender o que é o que no cenário político brasileiro. E aí eu tenho falado em algumas igrejas sobre isso e por vezes eu tenho estado ausente, né? Mas é só esse ano. Ano que vem eu vou estar mais presente. Semana retrasada eu estava no Rio, ontem eu estava aqui em Contagem. E agora eu estou aqui na Igreja do Coração, que é a minha igreja, que eu amo de paixão. Queria convidar você para abrir sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Vamos ler só o versículo 22, porque só ele já é uma paulada, vamos dizer assim, suficiente para as nossas vidas, para nós como cristãos refletirmos. O apóstolo Tiago, servo de Deus, do Senhor Jesus, diz o seguinte: mania que a gente tem de pegar o Novo Testamento e já lendo como se fosse tudo do apóstolo Paulo, né? Tiago 1, 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. É uma frase. Ser praticante da palavra e não ser só ouvinte, porque se a gente é só ouvinte, a gente engana a gente mesmo. Pois bem, uma das coisas que acontece no nosso Brasil hoje é que boa parte de nós cristãos, especialmente os cristãos ditos evangélicos, não pratica a palavra porque não conhece a palavra. Uma coisa que eu perguntei ontem à noite, eu estava num encontro de casais, um número grande de casais, e eu perguntei assim, quantos aqui, eu fiz uma pergunta em relação ao estudo da palavra. Um ou dois respondeu positivamente. Eu tenho andado por aí e tenho visto que nós não temos lido a palavra, não temos estudado a palavra. Então a gente pode correlacionar exatamente a falta de prática da palavra com a falta de conhecimento da mesma. E quando a gente não conhece a palavra, quando a gente não se dedica a conhecer a palavra, de fato, os nossos padrões serão outros. Então quando você olha para a sociedade, por exemplo, brasileira, é uma sociedade corrompida, é uma sociedade sem valores morais, valor moral nenhum, e é uma sociedade que não tem limites ou padrões. Se você for nas universidades, por exemplo, você vai ver aquela molecada completamente maluca. Né? Essa semana bombou na internet as fotos do curso de Direito aqui da UFMG. A pergunta é, aquilo lá é um prédio ou aquilo lá é um lugar que fica aqueles viciados em crack, sabe? Um lugar todo, a Cracolândia. Pelas fotos, tudo pichado, tudo destruído, tudo por falta de manutenção? Não. Porque as pessoas que ali frequentam não têm limites, não têm regras. Pinta, ela picha. A mente do brasileiro vai sendo corrompida por falta de limites. E nós, por vezes, somos alertados como cristãos a termos a nossa vida permeada pela prática da palavra. Mas como é que eu vou praticar a palavra se eu não conhecer a palavra? Então hoje a gente tem o cristianismo em números
bobagens enormes que são ensinadas em púlpitos porque os próprios pastores não conhecem a palavra. Os próprios líderes não conhecem a palavra. Nós temos um povo lá fora que precisa receber uma palavra de nós cristãos, mas às vezes nós não temos como oferecer essa palavra porque nós não conhecemos a palavra. Errais não conhecendo as Escrituras. Então, meu querido, minha querida, você que está aqui hoje, você que nos acompanha pelo vídeo agora, a primeira coisa que eu gostaria que você refletisse é que você de fato fosse um conhecedor da palavra. Isso não é função para pastor. Essa característica, ser conhecedor da palavra, não é para pastor, é para cristão. O cristão, ele tem que ter conhecimento da palavra de Cristo, da palavra de Deus. Eu sei que Jesus resumiu toda a palavra, ele condensou, ele disse assim: meu Deus, sobre todas as coisas, aprovo como a ti mesmo. Ele resumiu toda a lei e os profetas nisso aí. Isso é um resumo. Mas eu não posso viver, me alimentar, ser alguém que vai buscar uma comunhão profunda, intensa com Deus, se eu não me dedicar ao estudo da palavra. Por isso que aqui na Igreja do Coração a gente encoraja. Falar nisso, hoje estou vendo uns faltando aí, uns faltosos aqui, que eu tenho certeza que estavam na manifestação do Bolsonaro hoje pela manhã. Né? Depois eu vou puxar a orelha, deixa comigo. Então, como é que nós vamos fazer? Estou falando que eu tenho certeza porque eu vi no Facebook. Hoje não tem como as pessoas esconderem nada mais, né? Então, como é que o cristão quer ser cristão se ele não conhece a palavra? Se ele não estuda a palavra? E como é que eu vou praticar se eu não... Então, aqui a gente tem nesse texto uma instrução clara, uma exortação clara para nós sermos praticantes da palavra. Mas como é que eu, cristão, vou ser praticante da palavra se eu não conheço a palavra? Se eu me alimento da palavra que o pastor prega no domingo à noite, e de fato a palavra que o pastor prega no domingo à noite deve ser recebida, mas essa é parte, é só parte, não é o todo. Porque se você se alimenta com uma refeição a cada domingo à noite, sua cabeça não vai funcionar bem. Eu estou com uma alimentação restringida, né? Fui no médico, o médico viu que meus exames não estavam bons, falou: você precisa de perder no mínimo 12 quilos de gordura. Passou uma dieta, cá estou eu seguindo a dieta, comendo folhas igual uma lagarta. Meu Deus do céu, como é que esse povo consegue viver assim? A cabeça dói e tal. Você fica sem um alimento na hora certa, por exemplo, se eu esquecer, eu comi, aí eu esqueci um lá, fiquei com preguiça e não comia a frutinha lá, né? Moranguinho, sei lá o que. A cabeça dói. Então, se eu fico sem alimentar, o meu corpo reage de forma negativa. Se eu fico sem o nutriente, a minha musculatura vai reagir. Minha mente vai reagir, minha cabeça vai doer. Então, fico pensando, como é um cristianismo que nós só vamos nos alimentar no domingo à noite? Ou no domingo pela manhã à noite? Então, meu querido e minha querida que está aqui, a gente precisa olhar para nós mesmos e pensar, o que acontece na sociedade hoje? A sociedade hoje se afasta de Deus. Ela se afasta de Deus por quê? Porque se afastou da palavra. Se afastou da palavra. O que acontece com a igreja de hoje? A igreja de hoje também se afasta de Deus. Por quê? Porque também se afasta da palavra. Pastores que pregam em seu púlpito liberação das drogas, casamento homossexual, aborto. Pastores que no púlpito ensinam ideologias que são anticristãs, como se fosse cristianismo, se afastavam já da palavra. Não são dos nossos. Não são os cumpridores da palavra. E igrejas que se movimentam e vivem em função do dinheiro, de ganhar alguma coisa, se afastaram, estão se afastando da palavra. Membros de igreja que vão para receber uma graça, uma bênção, o tempo todo, tem que receber. Pastores que vão lá para receber também, né? Pastores, entre aspas, que vão lá para vender, para trocar mercadoria. Estão se afastando da palavra. Um pai de família, uma mãe de família, um filho,
se afasta da palavra, certamente se afasta de Deus. Certamente se afasta de ter uma vida com a instrução normativa divina nela. Porque naturalmente, o que a própria palavra diz? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E o que me faz não pecar contra Deus? A palavra, que está no meu coração, guardada. Mas e se eu não guardar? E se eu não esconder? Qualquer vento vai me levar. Qualquer vento que soprar vai me levar. Qualquer conselho ou corrente de conselho não bíblica, não cristã, vai me levar. Eu vou seguir, eu vou nele. Quando uma pessoa chega para alguém e faz uma pergunta óbvia, que está na palavra já, por exemplo, falei aqui do aborto. Pastor, o que você acha do aborto? Não tem que achar, a gente tem que olhar para a palavra. Não preciso de achar nada, eu tenho que olhar o que a palavra diz. Eu tenho que estudar as nações abortivas, os amalequitas, que não só praticavam aborto, como assassinavam as crianças vivas, queimavam as crianças. Eu tenho que estudar o que Deus fala sobre a concepção. Eu tenho que estudar sobre, desde a concepção do ventre, Deus já nos ama, já nos cuida. Eu tenho que entender que quando João Batista chega perto de Jesus, no ventre, ali dentro, ele já adora. Então eu não tenho que perguntar. Eu tenho que simplesmente olhar para a Escritura. O que a Escritura diz sobre concepção? O que a Escritura diz sobre a palavra? Então, quando eu fico nas encruzilhadas epistemológicas, quando eu fico nas encruzilhadas do que... é porque talvez eu estou me afastando da palavra. Talvez eu não estou conhecendo a palavra. Quando eu não sei o que fazer com o filho, que eu sei o que fazer com minha esposa, com meu esposo, com meus pais, talvez eu esteja me afastando da palavra. Então a palavra de Deus, meus irmãos, ela é norteadora. O problema é que nós cristãos temos nos afastado da palavra. Todos os lugares que eu vou, eu pergunto às pessoas sobre memorização de versículos. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardar versículos. Todos os lugares que eu vou, eu pergunto. Quase ninguém memoriza versículos mais. Era uma prática do povo de Deus. Um menino com 12 anos de idade, ele já tinha que saber o Pentateuco todo de cor. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômios. Era uma prática, sempre foi. Ele chegava com 12 anos, na frente do templo, e recitava Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. A palavra era incutida na mente das crianças. Eles escreviam nos umbrais da porta. Eles escreviam nos pergaminhos. A gente tinha um cuidado e um zelo com a palavra como povo de Deus. Isso não quer dizer que a gente não erre, que a gente não fale, que a gente não peque. Mas a gente valorizava como povo de Deus aquilo. A Bíblia conta a história de um povo que se converteu a Jesus numa cidade de Bereia. E os apóstolos ensinavam a esse povo. E mesmo sendo o ensinamento dos apóstolos, os bereanos pegavam, conferiam nas escrituras, dia e noite, para ver se era desse jeito mesmo. Hoje em dia, as pessoas querem que as coisas sejam mastigadas mais facilmente para elas, para que elas possam já receber a papinha na boca, igual o passarinho faz, né? O passarinho vai lá, pega a papinha, mastiga. Não sei se ela engole. Ela engole? Então quem engole é a vaca, engole e volta. A papinha, mastiga e põe na boquinha do filhotinho, o filhotinho abre o biquinho. É até bonitinho, né? Tá lá. Não! Não é assim. Você, cristão, tem que conhecer a palavra. Porque para você ser praticante da palavra, você tem que ser primeiro conhecedor da palavra. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. E seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Eu amo esse versículo. Eu amo esse texto. Porque é claro que sem conhecer, sem meditar dia e noite, não há prática. Como é que eu vou tomar cuidado de passar por um lugar que eu não conheço? Para que tenhas o cuidado de fazer tudo o quê? Que está escrito. Eu tenho que ser praticante do quê? Da palavra. Então,
Por causa da falta de palavra, nós temos hoje teologias como a teologia da prosperidade, por exemplo, que eu citei aqui, que é uma troca com Deus o tempo todo. Eu dou dinheiro, o Senhor me dá a bênção. Por causa da falta de palavra agora, a gente está caindo em outros, como cristãos aí, o povo evangélico, em outros engodos, como relativismo. Por causa de falta de conhecimento da palavra, a gente relativiza. Não tem problema, todo mundo faz assim. Mas, falei do aborto aqui, por exemplo, né? Mas o aborto tem a ver com os direitos reprodutivos da mulher. Sem útero, sem opinião. Grita a feminista mostrando os peitos na rua, como sempre. Não é sem útero, sem opinião. Sem Bíblia, sem opinião. Sem Deus, sem opinião. A palavra é clara. Bíblia, por se afastar da palavra, o povo vai cada vez mais cedendo a pressões da cultura. Então, uma ideia, ela nasce na nossa cabeça e ela fica ali na nossa cabeça, uma defesa por alguma coisa, em algum ponto. O problema nosso é que a gente não pensa como é que essa ideia nasceu. A gente vai no fluxo. Surgem as ideias da cultura, a gente não volta para a palavra e fica com aquela ideia. E não volta para saber. Está parecendo aquela menina, né? A menina chegou para a mãe dela, acho que eu já até falei isso aqui. A menina chegou para a mãe dela: ô mãe, como é que... Por que a senhora corta a cabeça do peixe toda vez que a senhora coloca o peixe na panela? Eu não sei. Não sei não. Eu vi sua avó cortando a cabeça do peixe, então eu corto. Mas por que foi na avó? Vó, mas por que a senhora corta a cabeça do peixe? Não sei. Eu vi sua bisavó cortando, eu corto também. Aí ela foi na bisavó: bisa, por que a senhora corta a cabeça do peixe toda vez que a senhora corta? Vai fritar o peixe? Não sei. Corre lá no hospital, que a sua tataravó está quase indo embora, e pergunta para ela, porque eu vi ela cortando. Ela correu no hospital, a tataravó estava lá, quase fazendo a viagem, quase indo embora. Aí ela responde: não, minha tataraneta, eu corto o cabelo, porque as panelinhas lá de casa eram tudo pequenininha. Então eu precisava cortar a cabeça para o peixe caber dentro da panela. Às vezes surgem as ideias conduzem a nossa mente e nós não sabemos onde elas começaram. Então, quando eu não tenho firmeza bíblica, doutrinária na palavra, as ideias lá de fora, do mundo, e quando eu digo do mundo, eu estou dizendo da religião também, porque a religião produz muita porcaria, muito lixo. Quando eu não tenho conhecimento da palavra, essas ideias podem encontrar morada dentro da minha cabeça. Eu estou vendo um monte de cristão Brasil afora, com um monte de ideia dentro da cabeça que não tem nada a ver com a palavra. Cristão que acha que tem que ser agradado, que Deus é o servo. Cristão que acha que dá para ser cristão e dá para ser não cristão ao mesmo tempo. Cristão que acha que dá... Hoje pela manhã eu li uma notícia num site de notícias cristãs de um grupo de cristãs que praticam a feitiçaria evangélica. Meu Deus! Elas falam que não há nenhuma incongruência em ser bruxa, praticar a Wicca, que é a religião, e praticar também o cristianismo, e elas misturaram, e elas têm um grupo de feiticeiras ou de bruxas, elas se autodenominam bruxas cristãs evangélicas. Por quê? Não conhecem a palavra. Quando você conhece a palavra, meu querido, a palavra, ela faz efeito na sua cabeça. Depois ela desce para o seu coração, depois ela sai pelos poros. Você se torna praticante. Primeiro, você tem que recebê-la. Você tem que fazer o input da informação de alguma forma. É como um pendrive. Ele está vazio. Você coloca ele ali, plugou ali no laptop. Daqui a pouco não vai ter pendrive, vai ser tudo na nuvem, né? Mas plugou, ele está vazio. Você tem que transferir o dado. Então você precisa ler a sua Bíblia. Não tem jeito. Não dá para o marido ler pela esposa, a esposa ler pelo marido, o pastor ler pelas... Não tem jeito, é você. É você que tem que ler a palavra. É você que tem que estudar a palavra. É você que tem que se voltar
para o que está escrito no texto. Ah, pastor, mas o texto bíblico é um texto difícil de ser lido. Não, isso é uma mentira que Satanás inventou. O texto bíblico é um texto fácil de ser lido. O texto bíblico é um texto muito fácil de ser lido. O problema é que talvez você não tenha intimidade com o texto. Sabe por quê, meus queridos? Porque a gente perde intimidade com o texto. E essa intimidade ela só vem se eu repetir a leitura. Então eu pego aqui e leio, por exemplo, aqui Timóteo, Tiago. São 5 capítulos, 2 páginas. Eu vou ler isso aqui com o quê? 10 minutos? Então eu pego uma caneta e um papel, eu começo a ler, começo a marcar, começo a fazer questionamentos em relação ao ensinamento que está sendo dado aqui. Opa, não entendi isso. Anoto num papel. Simples. Memorizo. Puxa vida, esse versículo aqui é muito bom. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-se a si mesmo. Vamos falar comigo agora? Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-se a si mesmo. De novo. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-se a si mesmo. Pronto. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-se a si mesmo. Guardei Tiago, capítulo 1, versículo 22. No outro dia eu vou tentar lembrar o versículo que eu guardei. Sabe quando a Bíblia fala assim, o Espírito Santo vos fará lembrar? Sabe? Na hora que diz isso, vai fazer você lembrar aquilo que já está aí dentro. Não vai colocar nada aí. Se o pendrive estiver vazio, vai continuar vazio. Porque você precisa se debruçar sobre a leitura da palavra. A gente brasileiro gosta do mundo sensorial. Então a gente gosta, sabe, do fluir. Sabe, nós gostamos do carnaval. É muito bom o mundo sensorial. Mas o mundo sensorial não vai nos conduzir a tomar decisões sábias. O que nos conduz a decisões sábias é sermos estudiosos e conhecedores da palavra. A palavra de Deus. A palavra sagrada. É por isso, meus queridos, que muitos não entendem o mundo, ficam meio perdidos. Não tem fundamentação da palavra. Muitos cristãos que fazem, pastores que às vezes me fazem cada pergunta, eu falo, meu Deus do céu, qual foi de uma vez que esse cara abriu a Bíblia dele? Uma vez tinha um, que gostava do fluir e tal, não sei o quê, e pá, ele veio, pá, eu falei, eu sou um palestrante, e eu prego para jovens no Brasil, e pá, e faço e aconteça, e veio com aquela firula toda, eu, que bom, que bênção e tal, mas esse negócio que você falou aí, onde é que você leu? Ele falou sobre o fogo de não sei o quê. Não, está na Bíblia e tal, pai. Eu falei, senta aqui, vamos conversar. Está onde na Bíblia? Ele abriu a Bíblia, folheou para lá, folheou para cá. Está onde na Bíblia? Eu falei, Mateus capítulo 4, pode abrir aí. Ele abriu, estava lá. Aí eu falei assim, agora vamos fazer o seguinte, vamos ler o que está escrito aí. E pedi que ele lesse. Devagar, leia. Ele foi lendo o texto. Na hora que ele leu o texto, ele olhou para mim e falou assim, ué, mas é assim? Eu falei, o seu problema é que você está repetindo chavões evangélicos sem ler a palavra. Está escrito aí, ó. É só ler. Lê o texto. Não fica falando. Ele estava falando, parece que era um negócio de fogo de não sei o que, ser batizado com fogo e tudo. Aí na hora que ele leu o texto, ele viu que aquele fogo do batismo que ele estava ensinando era o fogo do inferno. Está lá na Bíblia. Ele, mas isso aqui não é inferno mesmo? Lê de novo, só você conferir, foi Jesus que falou. Mas tem que ler o texto, irmão.
E nós? Nós entramos em cada encruzilhada porque às vezes não lemos a palavra. Então, leitura da palavra, meu irmão. Leitura. Não deixa ninguém, inclusive gente com título de pastor que for, desviar você do conhecimento da palavra. Porque a palavra é que vai manter a sua vida. É o combustível do cristão. É óbvio, claro, é evidente que nós temos o papel do Espírito Santo na nossa vida para nos capacitar, para transformar as nossas vidas, para guiar-nos, para nos orientar, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, mas você alimenta a sua vida cristã com a palavra. Pastor, eu não consigo ler, a letra é muito pequena. Tem Bíblia de letrona grande. Ah, pastor, mas mesmo de letrona grande tem Bíblia em CD. Bota para vai ouvir a palavra. Mas não há desculpa para o cristão deixar de se alimentar da palavra. E se o cristão se alimentar da palavra, a segunda parte do texto fica muito simples. Porque a palavra, meus irmãos, ela é como uma espada que entra. Ela entra. E o conselho de Tiago é para que a gente seja de fato praticante da palavra. É para que a gente olhe para o texto sagrado, para o texto bíblico e pratique. E fale, puxa vida, rapaz, mas eu estou sendo um pai que realmente não está... Sim, a Bíblia diz que eu tinha que ensinar o meu filho o caminho que ele deve andar, eu não estou ensinando. Ah, mas eu estou sendo uma mulher goteira. O que é a mulher goteira que fala em Provérbios, né? O cara quer dormir e fica uma goteirinha. Rapaz, eu estou exagerando com meu marido. A Bíblia aqui falou que eu tenho que ser sábia, virtuosa. Que eu não posso ser como uma goteira na noite, como uma rixosa, faladeira, inconstante. Eu tenho que ser, olha aqui, rapaz, a palavra transforma. Irmãos, a palavra transforma. Mas a palavra só vai transformar o coração que se colocar diante dele, diante da palavra. E a gente vai continuar errando, e continuar falhando, e continuar indo por caminhos tortuosos, às vezes, por não termos conhecimento e não praticarmos a palavra. E aí a prática da palavra. O que Tiago quer dizer com prática da palavra? O que Deus quis dizer para Josué quando ele fala, medita nela de noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito? Prática da palavra é um desafio para o cristão, porque nós temos aqui um conteúdo teórico, né? Então a gente tem aqui um conteúdo teórico. Isso aqui é a nossa teoria. Está escrito em papel. Você pode ter no seu celular, você pode ter no CD, mas está aí. É a teoria. Essa teoria você vai dominar. Então você vai pegar agora e vai estudar, vai ler. Então você tem uma disciplina de estudos da teoria. Você vai meditar aí 20 minutos, meia hora, todo dia na Bíblia. 1 hora. Você vai ouvir a palavra pregada no culto. Você vai ouvir no YouTube, onde se tiver. Você vai receber a palavra. Agora o desafio é pegar toda essa teoria e transformar em prática. Esse é o maior desafio. Sabe por quê, meus irmãos? Porque não é fácil ser praticante da palavra, não. É fácil, Marco, renunciar seu eu, Dani? Não é fácil. Não é fácil negar o eu. Não é fácil olhar para a palavra e falar, puxa vida, mas agora, e agora? E aí? Mas eu e você somos desafiados pela própria palavra a sermos praticantes da palavra e não sermos somente ouvintes. Porque se somos somente ouvintes da palavra, que nós somos, quem nós enganamos? A nós mesmos. A nós mesmos. Ser praticante da palavra é parar de enganar-se a si mesmo. Ser praticante da palavra é, às vezes, e por vezes, sofrer o dano. Ir para a cruz da dor, da renúncia, da abstenção, da negação de si mesmo. Ir para a palavra é mais ou menos algo como ir para, o matador mesmo, literalmente. E é por isso que muita gente não quer conhecer a palavra, porque se eu não conheço, igual aquele cara de Matrix, do filme Matrix, né? Ele pega o bife, corta o bife, levanta o bife e fala,
Eu sei que esse bife não existe, que são pulsos eletromagnéticos que a Matrix manda para o meu cérebro. Ele olha para o bife, come. A ignorância é uma bênção. Porque de fato, às vezes, as pessoas preferem não conhecer a palavra. Mas o cristão tem que conhecer a palavra, e conhecendo a palavra, ele tem que praticar a palavra. Prática da palavra de Deus. Compreende conhecer as Escrituras Sagradas, compreende todo o código de condutas morais que a gente não consegue bater? Ou você consegue 100% desse código de conduta? Consegue manter sua língua dentro da boca? Consegue manter seus pensamentos puros? Consegue? Consegue manter a ausência completa de julgamento? Consegue? É uma luta da carne contra o espírito constante para que você permita que a palavra transforme, porque a palavra ensina muitas coisas. O próprio Tiago fala sobre isso, no capítulo 3 ele vai falar sobre a língua. Que se você consegue dominá-la, você é perfeito. Jesus vem falar sobre uma série de condutas morais, de autodisciplina. O sermão do monte ele vai, não julgueis para não ser julgado, porque com o juízo que julgares, não julgar você também, Apóstolo Paulo depois vem com série de... E aí a gente vai na palavra e fala, puxa vida, eu não consigo. Não consigo. Mas a grande verdade, meu querido, minha querida, é que apesar das suas dificuldades humanas de ser obediente à palavra, é possível ser praticante da palavra, porque Jesus nos ensinou que é possível. Ele passou pelo caminho e só através dele é possível que a palavra se cumpra na sua vida. Não adianta você forçar, bater com um martelo para descer, não adianta. É em Cristo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É a partir de um compromisso com Jesus. Então você precisa, além de tudo, ter um compromisso com Jesus. Ter um compromisso real, pessoal, individual com Jesus, colocar nos pés dele seus pecados, suas dificuldades, suas lutas, e pedir que ele caminhe com você na sua maratona de prática da palavra, de vivência da palavra, em que o verbo se faz carne. É preciso que você, não é do meu jeito, vai ser do jeito de Jesus agora. Jesus, vão comigo. Vem cá, o carro está aqui, pode dirigir. Eu sei que eu estou doido para dirigir esse carro, mas é o senhor que vai dirigir. É assim. É desse jeito. Sem Jesus guiar a nossa vida, a prática da palavra se torna infrutífera e impossível. Sem Jesus comandando as nossas vidas, nós vamos ser pessoas que acham normal você ser bruxa, mexer com feitiçaria e você ser cristão. Sem Jesus na nossa vida, a gente vai achar normal, normalíssimo, você achar que Deus é só um office boy seu, que tem a obrigação de te dar o que você quer, e que você é o padrão dele, que manda, que determina, que dá ordens em Deus. Sem Jesus e sem conhecimento da palavra, as realidades externas e internas da igreja são terríveis, meus irmãos. Terríveis. A nossa nação paga um preço alto por não termos respeito à palavra, à prática da palavra. As nossas famílias pagam um preço alto, mas a sua não precisa pagar. Então eu quero te fazer um desafio. E o desafio é muito simples. Já foi feito, na verdade, por Tiago. Que você seja praticante da palavra. Que você pare de enganar você mesmo. E para que isso aconteça, passe pelo treino correto. Comece a estudar. Pegue a sua Bíblia mais vezes por semana. Comece a ler, estudar, decorar versículos, memorizar textos. Traga a palavra para o seu coração. Se junte a outras pessoas que de fato estão dispostas a pagar o preço também, fazer o mesmo. Olha, vamos lá. Vamos combinar de a gente memorizar versículo? Memorizar versículo em dupla é muito bom. Muito bom. Sempre tive esse costume de memorizar em dupla. Memorizo com outra pessoa e aí sempre um ajuda no outro. Aí depois vocês brincam. Aí tem uma brincadeira, né? Fica disputando para ver quem sabe mais. Tinha um amigo meu que a gente saía daqui do Parque Municipal, ia caminhando até a Santos Dumont, pegava o ônibus ia até o Serra Verde, onde eu morava. Eu falava um versículo, ele falava outro. Eu falava um versículo, ele falava outro. Eu falava um versículo, ele falava outro. A gente fazia isso por horas. Tinha um rapaz lá na igreja que sabia Mateus todo.
guardando no coração. Aí vem Paulo Freire, decoreba. Não, irmãos, a gente precisa decorar. Porque quando você decora, você cria caminhos sinápticos no seu cérebro. Você precisa repetir. A palavra de Deus, ela é muito precisa, ela é muito preciosa. Ela nos dá, ela nos conduz. Então eu quero encerrar nesse momento nosso de reflexão. A gente vai cantar uma música daqui a pouco, mas eu quero encerrar e orar, desafiando você, nessa oração que nós vamos fazer agora, a se comprometer a ser alguém que vai, já agora, já hoje, já a partir de agora, ser alguém que vai dar mais importância à palavra. Que vai estudar mais. Pastor, comece por onde? Comece pelo Novo Testamento. Comece. Mas a igreja já está lá na frente, porque vocês estão fazendo a maratona desde o início do ano, não tem problema. Não tem problema. Comece pelo Novo Testamento. Comece pelos Evangelhos. Leia. Risque sua Bíblia. Rabisca. Anota. Faça perguntas no papel para a gente tentar responder depois. Pastor, mas eu li isso na Bíblia. Na hora que Jesus morreu ali, saiu um tanto de gente da sepultura. Como é que é isso? Se você nunca passou por esse texto, você vai passar por ele agora. É mesmo? Como é que foi isso? Mas está falando aqui na Bíblia um negócio que eu nunca tinha lido. Leia a Bíblia. Então eu quero te desafiar a partir de hoje. Estudar mais a sua Bíblia. Memorizar, guardar no coração. Fazer mais dela. Fazer mais uso do texto sagrado. Curva a sua cabeça. Feche o seu olho. Ore ao Senhor agora. Vou te dar um tempinho para você orar. E o desafio é justamente esse. Seja alguém que vai dar importância à palavra, estudando para ser praticante da palavra. Deus, em nome de Jesus, te agradecemos pelo precioso conselho retratado em Tiago, que nos ensina claramente que, como cristãos, devemos ser praticantes da palavra. Mas, Deus, por vezes somos relapsos, somos preguiçosos, por vezes somos fracos e falhos, ou por vezes nem compromisso com o Senhor Jesus temos. Mas agora, nesse momento, Senhor, colocamos diante do Senhor as nossas orações, as nossas súplicas, os nossos pedidos ao Senhor. E pedimos que o Senhor nos perdoe pela negligência com a Tua palavra. Se porventura alguém aqui tem negligenciado o estudo da palavra, que hoje, nesse momento agora, mediante este arrependimento, mediante essa confissão ao Senhor, mediante esse compromisso, esse pacto feito nessa oração, o Senhor, ó Deus, através do poder do Teu Espírito Santo, ajude essa pessoa a ser um conhecedor profundo da palavra. Guardar no coração, meditar nela dia e noite, ter o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito, ser praticante da palavra. Ajude o Teu servo, a Tua serva, a ser um profundo conhecedor, que estuda, que lê a Tua palavra, que ouve a Tua palavra, que repete os versículos, até que aqueles conceitos ali desçam da mente para o coração e fluam através das ações. E que essa vida seja cada vez mais transformada pela Tua palavra, que é viva, eficaz, poderosa e mais cortante que uma espada de 2 gumes, para transformar as nossas realidades. Que isso aconteça na vida de cada um de nós aqui, que isso realmente seja uma prática de cada um de nós aqui, e que possamos, mediante o poder do Teu Espírito Santo, levar outras pessoas a também serem conhecedores e praticantes da Tua palavra. É a minha oração ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.